Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto muito importante dentro do direito de família, que é o chamado bullying familiar, alienação parental. É um assunto muito importante dentro do direito de família. E se você estiver interessado em assistir esse vídeo, você é meu convidado, você é minha convidada. Só que primeiramente eu preciso passar algumas informações para você. Primeiramente tenho que me apresentar. Meu nome é João Oliveira, sou advogado aqui no Rio de Janeiro. Em agosto eu estou completando 25 anos de formado e 28 de atuação na área jurídica. Enfim, em algum local aqui da gravação, você vai estar lá o endereço do meu blog, onde você pode acessar, se for o seu interesse, saber um pouco da minha vida profissional, da minha vida acadêmica, enfim. Outra informação importante para você. Você pode pensar assim, por que ele está fazendo esse vídeo? Eu vou lhe explicar. Há cerca de uns meses, final de expediente, eu estava com uns amigos, deixa eu até situar você que não mora no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, do outro lado é a praia. Pois bem, final de expediente, um detalhe importantíssimo. O Rio de Janeiro é um excelente local de se viver, de se morar, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades de uma cidade grande, é uma cidade muito boa. Se você ainda não conheceu, venha conhecer. Enfim, estávamos privilegiados em frente do mar, conversando com os amigos, até que surgiu comentários a respeito de uns vídeos que eu tinha gravado, de umas palestras que eu tinha feito, relativamente a direito autoral, eu acho que direito financeiro, direito de crime financeiro, não lembro bem. E foi perguntado por que eu não colocava na internet, por que eu não disponibilizava. E eu avisei, na hora eu falei que não podia, porque foram palestras corporativas que envolvem principalmente direito de imagem. Aí veio a sugestão, fiquei com aquela sugestão, de vez em quando as pessoas tocavam no assunto, foram escolhendo os temas, eu falei, vou dar minha participação. Isso porque todo mundo sabe que na internet a gente aprende muita coisa ruim, mas também tem muita informação boa. E eu já aprendi muita coisa boa na internet. Por esse motivo, eu resolvi dar a minha pequena, simples, humilde e singela participação, trazendo algumas informações legais aí para vocês. Bem, outra informação que eu queria dar também, que é muito importante. Esse vídeo é um vídeo curto, não vai ser um vídeo extenso, e eu vou fazer esse vídeo de forma muito simples. Eu vou me sentir, apesar de estar aqui no escritório, eu vou me sentir na praia, na frente do mar, conversando com os amigos. Vou usar palavras muito simples, porque o meu objetivo é que todos entendam, da criança ao idoso, do mais culto ao menos culto. Esse é o meu objetivo. Tá ok? Então vamos lá. Alienação parental. Você pode, em casa, acessar qualquer site de busca. Você pode procurar, é a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Essa é a lei da alienação parental, que diz que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda, vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculo com estes. Eu só vou ler só esse pedacinho. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. Meus amigos, essa lei de 2010, eu acho que essa lei já nasceu velha, e vou explicar por quê. Vamos voltar um pouquinho. Por que existem as leis? Desde que o homem achou que tinha que viver junto, é melhor viver junto, em coletividade, viu-se que necessário seria que existissem leis, o mais forte não subjugar o mais fraco. Então o que acontece? Todas as vezes que na coletividade existe um fato
existe a ocorrência de determinadas situações que é maléfica para a população, para a sociedade, cria-se uma lei. E essa lei de 2010, e o que nós vamos conversar agora, já existe há muito tempo, desde que o mundo é mundo. O que acontece é o seguinte: eu estou preparado a conhecer uma nova mulher, a ter um novo namoro, assim como vocês. Eu estou preparado a entrar numa nova sociedade, eu estou preparado a ir numa maternidade, no nascimento de uma criança, eu estou preparado a ir a comprar um novo imóvel. Todo mundo está preparado para o início. Agora o fim, ninguém está preparado. Ninguém está preparado para a morte, ninguém está preparado para o término de uma sociedade, ninguém está preparado para um desemprego, ninguém está preparado para o término. E muitas vezes não, sempre em término, principalmente em relacionamentos, existe a mágoa, existe o ódio, e em determinados momentos, dependendo da dosagem, isso é até comum e normal. Só que aquele ódio, aquela raiva, na primeira semana muito forte, no primeiro mês já vai diminuindo, 2, 3 vezes, daqui a pouco a pessoa esqueceu, nem lembra mais quem é a pessoa. Só que existem pessoas que não são assim, que guardam de forma absurda. Eu lembro uma vez, não é historinha de advogado, não é exemplo de livro, mas eu vivi isso. No ano de 90, eu era recém-formado e atendemos no escritório 2 senhoras. Uma com 83 anos e outra com 60. Isso não é brincadeira, isso é verdade. 83 anos e outra com 60. O caso era um caso de estupro. Na época nós falamos que, tudo bem, a gente não tem problema em advogar para ninguém, mas advogar para estuprador não tem como. Mas só que, em contato preliminar, sabíamos que era para advogar para a vítima. Então, chegou lá, aquela senhora de 83 anos, outra com 60, que era a filha dela, pessoas de nível, pessoas bem falantes, inteligentes. E na hora da conversa, elas começaram a perguntar, começamos a responder. Eu já estava querendo saber quem foi a moça, no caso, que foi estuprada. Uma menina de 16 anos que foi estuprada. E eu já estava achando que fosse a filha ou a neta, melhor, a neta da de 60, da filha. E resumindo, pessoal, depois fiquei sabendo que a menina que foi estuprada, entre aspas, era a senhora de 83 anos. Indo mais a fundo na história, na verdade, ela tinha um namoradinho, o namoradinho tiveram lá o seu romance e o namoradinho não quis mais. E ela não aceitou essa separação. Olha que coisa interessante, eu perguntei, mas se a senhora tem 83, fazendo a conta, ele tem quase 90. Aí ela falou que esse homem mora hoje na mesma vila que eles moravam, que ele está em uma cadeira de rodas, não em função de problema de andar, mas por força da idade, com problemas sérios de vistas. Eu falei, meu Deus, 83 anos, ela tinha 16, faz a conta de quantos anos ela viveu com essa raiva, com esse ódio, só porque teve um relacionamento, o outro não quis mais. A gente acha isso absurdo, né? Mas muitas vezes esse absurdo é normal, entre aspas, para algumas pessoas. O ódio é tão grande, a raiva é tão grande, que a pessoa quer de qualquer maneira destruir o outro, quer de qualquer maneira detonar o outro, e usa aquela raiva, aquele ódio, como se fosse uma verdadeira arma. Agora, e a munição? Qual é a munição? Primeiro, a munição básica. Você já reparou, melhor dizendo, se você vive, nos meus 25 anos quase, de atuação, 28 quando se juntar a parte de estágio e tudo, eu já vi cada questão de direito de família que parece ser absurda. A gente fica assim, às vezes, o homem abre mão de um carro importado, a mulher abre mão de tantas coisas, ficam brigando por picuinhas. A gente fica, aí quando para pensar, mas por que essa briga?
Na verdade, essa briga, não estão brigando pelo direito, estão brigando, na verdade, para ter um pezinho, para apurrinhar o outro, para ficar instigando o outro, para não deixar o outro em paz. E o problema é quando existe uma criança, e essa criança é usada como bala. Digo para você que de repente tem essa prática, tenha certeza de uma coisa: se você está usando o teu filho, ou a tua filha, ou criança, ou adolescente, como o teu X9, teu informante, ou a tua informante, está usando essa criança como arma não, a arma é o teu ódio, doentio. Está usando essa criança como bala, como munição, eu vou lhe dar informação, você vai conseguir. Agora, e os efeitos disso? Porque você já viu, qualquer filme que você vê policial, que tem tiroteio, que tem aquelas balas no chão, a mesma bala que mata, você vê depois como ela fica toda distorcida? E é isso que a doutrina chama de síndrome, a síndrome da alienação parental, que é justamente os efeitos causados com essa coisa danosa. Vou dar 2 exemplos verdadeiros. Primeiro exemplo, eu conheço uma senhora que ela interpôs contra o ex-marido 90% das ações possíveis e imaginárias que se pode propor no direito de família. Só que uma coisa interessante, ela não propôs em nenhum momento a ação relativamente à pensão alimentícia do filho, que hoje é um homem, já é um rapaz, e visitação. E eu perguntei para ela, ela disse o seguinte: o meu ex-marido não presta, por isso que eu brigo com ele, brigo mesmo, mas eu não coloco meu filho nessa disputa. Eu nunca coloquei meu filho nessa situação. Porque ele pode não prestar como marido, mas eu não vou impedir que ele preste como pai. O que aconteceu? Eu achei isso muito legal, eu guardei essas palavras. Hoje o garoto parece que tem 22 anos, já é um homem. E acha, de repente, até hoje o pai e a mãe brigam. Melhor, a mãe briga com o pai. Poderia também ser o contrário, o pai brigando com a mãe. Mas ele acha que é até engraçado, porque ela nunca interferiu. E, enfim, ela, únicas 2 ações, ela não propôs, nunca entrou com ação de alimentos, que eu já deixo um parêntese para você aí, eu prometo fazer um vídeo só, relativamente à ação de alimentos. Tem muitas mulheres, um parêntese, deixa eu sair um pouco do assunto. Tem muitas mulheres que elas não entram com ação de alimentos quanto ao pai do filho, o pai da filha, porque tem medo, tipo assim, eu quero ficar com fulano, mas se eu entrar com ação contra o fulano não vai querer voltar para mim. Isso é burrice da sua parte. Ele volta ou não volta independente de ação. Isso é um direito do seu filho, é um direito da sua filha. Entre com ação, pegue uma conta de poupança, deposite dinheiro, ainda que você não precise. Quando a criança te completar a maioridade, você fala: esse dinheiro aqui foi da pensão do seu pai, faz o que você quiser, toca fogo, joga fora, mas a sua obrigação você tem que fazer. Então tem aquela história: não vou entrar com ação de alimentos porque eu quero voltar para... Isso é besteira, ele volta para você independente disso. E você não fazendo ação, você está prejudicando seu filho, a sua filha. Ok? Mas vamos voltar. Então tinha todas as ações, menos isso. Eu achei muito salutar, muito entre aspas, doideira dessa senhora, de tantas ações, tantas brigas, ela teve a lucidez de poupar o filho. Isso é muito legal. Agora, outra situação completamente diferente. Outro caso, verídico. Um casal tinha 2 filhos. Um garoto de uns 9, 10 anos e uma menina de uns 7. E é uma coisa interessante. A mãe inventava 1001 histórias de não poder tomar conta da criança. Vou resumir. O pai ia para o trabalho, para o escritório, levava as crianças. Ia para a faculdade e levava as crianças, para deixar a mãe livre. Infelizmente, a mãe aproveitava o tempo livre sozinha para traí-lo. Resumindo, vou resumir. Houve a separação, houve o divórcio. Patrimônio, 2 carros, cada um ficou com um. E agora para dividir a casa? Tinha uma casa enorme, tipo mansão, quadra de esporte, piscina,
quase semi-olímpica, e um apartamentozinho no subúrbio, pequenininho. Assim, mesmo traído, mesmo comprovadamente, ele foi morar num apartamentozinho pequeno. Só que chegou um momento que ele falou assim, não, eu quero, vamos vender e vamos dividir dinheiro. Para quê? Começou o inferno. Ela começou a massacrar a mente das crianças, do menino, da menina contra o pai. Fazia de tudo. Na hora que tinha o dia da visitação, ela arrumava uma história, as crianças sumiam, e ela sempre no ouvido da criança, seu pai não presta, seu pai não presta, seu pai não presta. Isso é que é chamado na doutrina de implantação de falsas memórias. Porque uma criança pequena, e eu estou falando criança pequena, não é criança pequena de hoje não, estou falando, eu falei de criança, devia ter uns 6, 9 anos mais ou menos, mas eu estou falando há mais de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Então a cabeça, a mente da criança não é tão evoluída como é hoje. Então acontece de tanto a mãe falar, ficou implantando realmente falsas memórias, porque a criança pequena ficou ouvindo aquilo, ela já não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. Vou resumir a história. Ele me falou que, esse pai me falou que saiu de um restaurante e estava o filho. O filho hoje é um homem, né? A sorte dele é que ele estava acompanhado de 3 amigos que foram almoçar um almoço de negócios. Porque se estivesse sozinho, o filho ia bater nele, ia espancar, ia ser um problema. Até porque ele deve ter na faixa de uns 60 anos e o filho tem 30, forte. O que é que ia acontecer? Aí eu pergunto, o que é que a gente tem que falar com essa mãe? Chegar para ela e falar, parabéns mamãe, você conseguiu destruir a imagem do seu marido, você conseguiu destruir a imagem perante seus filhos, porque todo mundo acha que ele é uma pessoa maravilhosa, um profissional exemplar, uma pessoa amiga, todo mundo gosta, pessoa de confiança, mas teus filhos acham que ele não presta, então parabéns para você. Mas tem um detalhe, como eu falei, você dá um tiro, mata a pessoa, mas se você pegar a bala, toda retorcida. Hoje, esse rapaz é um homem retorcido, tem sequelas graves, a filha, por sua vez, é uma mulher, também tem sequelas, chamada, que a doutrina chama de síndrome da alienação parental. Então, pessoal, vamos tomar cuidado, não há necessidade. Você quer destruir, você vai conseguir. Porque de tanto você chegar no ouvido de uma criança e falar um monte de coisa, você vai conseguir, óbvio que você vai conseguir. Agora o preço é muito caro. E tem um detalhe na lei, fala que, de repente, eu vejo o seguinte, às vezes não é nem a mãe, eu falo mãe, a gente está falando mãe, porque geralmente filhos com a mãe, mas se aplica também do outro lado, óbvio. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, às vezes a mãe não faz, o pai não faz, mas os avós fazem, os tios fazem, quem toma conta. Fato verídico também. Olha só, um homem negro casou com uma mulher branca de olhos claros. Nasceu uma menina parda, mulata, e com cabelo crespo. Pois bem, aí nasceu essa criança, e um dia a criança devia ter uns 2 anos, a mãe pedindo cabelo, a criança chegou e falou assim, mãe, sabe por que está doendo pentear meu cabelo? A senhora está repuxando meu cabelo? A mãe achou engraçado, a menininha, 2 anos, falando isso. Aí a mãe falou, por que, fulana? Ela disse assim, porque a senhora casou com um preto. Aí todo mundo arregalou os olhos. A criança devia ter 2 anos, acho que menos, mal sabia falar. A criança nem sabe, casou com um preto, não tem noção do que está falando. Mas depois viu-se que era a tia que tomava conta dessa criança, que ficava contando história para essa criança. Aí, felizmente, isso foi detectado a tempo e essa criança saiu desse ambiente dessa tia. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com quem você deixa seu filho, o que você explica para ele.
detonando pai, detonando mãe, você não precisa disso. Na lei, se você parar para ver, perguntar assim, João, o que é a lei? O que é a lei da alienação parental protege? No artigo 3º, ela diz assim, a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável. O seu filho tem direito a uma convivência familiar saudável. A sua filha também tem direito a essa convivência familiar saudável. Tá ok? A lei, ela traz várias situações que caracterizam isso. Várias situações que caracterizam essa alienação parental. Realizar a campanha de desqualificação do outro, dificultar o exercício da autoridade, dificultar contato, mudar de domicílio, enfim, são várias situações. Eu não posso analisar uma por uma, porque senão não daria tempo. Eu também não vou analisar, porque essas situações listadas na lei não são situações, fechadas. São situações, não vou dizer exemplificativas, mas além das que estão na lei, que você pode conferir em casa, existem outras situações que o juiz pode após uma perícia psicológica na criança ou no adolescente, detectar e fazer com que isso seja impedido. Então, pessoal, vamos parar para pensar, vamos repensar os nossos valores, vamos repensar aquilo que nós estamos fazendo e aquele negócio. Eu dei 2 exemplos aqui. O exemplo da menina do cabelo, meu cabelo está doendo para pentear porque meu pai é preto. Essa criança, hoje, deve ser um adolescente, acredito que ela nem lembre mais disso, porque a criança, a psicologia diz que tem coisa que você vai esquecendo, se é criança, você esquece. Da mesma forma que você pode implantar falsas mentiras, como se fossem verdade na cabeça de uma criança. Mas a gente tem um exemplo ruim. O exemplo ruim foi da mãe que conseguiu transformar os filhos em inimigos dos pais. Então, pessoal, vamos parar para pensar. E você, pai, e você, mãe, se você sente que está sendo vítima disso, olha, se mexe, procura obter da lei o impedimento desse tipo de postura enquanto tem tempo, enquanto dá tempo, antes que realmente essa bala não se transforme em uma bala toda retorcida. Tá ok? Bem, pessoal, como vocês viram, uma linguagem simples, eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, é um bate-papo entre amigos. Aí você pode pensar, João, você quer o quê? Você quer que eu compartilhe esse vídeo? Você quer que eu divulgue? Não, não quero isso. Eu quero tão somente uma coisa. Você tomou conhecimento, ouviu, prestou atenção? Divulgue a informação. Divulgue a informação. Tá ok? Não estou preocupado que você divulgue o vídeo. Divulgue a informação. E você, pai, você, mãe, que está sendo vítima disso, procure o advogado de sua confiança e haja. E haja rápido. Caso você não tenha dinheiro para contratar um advogado, você procure a defensoria pública, que possui profissionais assim de alto gabarito que vão te ajudar. Tá ok? E é isso. Eu não sei como é que fala o negócio da internet, eu sou meio bronco com isso, mas acho que é canal, né? No meu canal, acho que é o canal que dá o nome. Eu vou colocar, sempre que possível, alguns vídeos, também de direito de família, outros de direito imobiliário, parte criminal também. Aí de vez em quando você dá uma olhadinha lá. Ou vai pelo blog, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus.